Olá, oi, bom dia. Tudo bom, Ali? Bom dia, bom dia. Oi, Kátia. A paz, né, Kátia? A paz do Senhor seja sobre vocês, né? Que bom que vocês estão aí. Ui, ui, ui. Dia friozinho. Agora chegou, Alessandra. Oh, demorou um pouquinho, né? Demorou um pouquinho para chegar aí o frio. Que bom, né? Oi, Rose. Oi, seu Nelson, bom dia. Bom dia. Louvado seja Deus, né, por mais um dia. Eu tô bem, Rose, graças a Deus, tô cada dia melhor, né? Não dá pra fazer uma corrida ainda, mas tô bem melhor. Ai, só a gente passando por uma situação assim que a gente valoriza, né? A nossa saúde, né? Você poder se virar na cama sem sentir dor, né? É muito bom isso, é muito bom, né? É as pequenas coisas, né? A gente olhar para as pequenas coisas pelo respirar, para a gente estar podendo respirar, né? Sem doer nada. Poder espirrar, né? Sem doer nada. Nossa, espirrar para mim era morte. E é muito bom, né? É muito bom a gente tá com saúde, a gente tá bem. Nós temos muitas coisas para agradecer ao Senhor, né? Olhando a nossa volta, a gente tem muitas coisas para agradecer ao Senhor. A nossa alma, ela tende a fixar sempre no problema, né? Sempre na situação complicada e esquece de agradecer. Por isso que a palavra fala, né? Em tudo dai graças, né? Porque essa é a vontade de Deus. Porque em tudo dai graças, Paulo falou. Em tudo a gente precisa dar graças. Agradecer ao Senhor, né? Então, vamos continuar lendo ali a palavra, né? Eu nunca sei onde é que tá meu óculos, né? Achei. Nós paramos ali, eu acho que a gente leu até o 17 de 42, né? Do capítulo 42. Será? Ah, sim, lembro. A hora que eu tava falando ali das estátuas de escultura, né? Que o povo ia reconhecer a grandeza de Deus e não iam mais dar ouvidos para aquela. Dar olhos, né? Que ouvidos não ia adiantar para aquelas estátuas que eles mesmos faziam e chamavam de deuses, né? No 18 fala assim: lamento sobre a cegueira de Israel. Então vamos ler ali, né? Odília, bom dia. Tudo jóia? Diz assim: surdos, ouvi e vós cegos olhai, para que possais ver, né? Ver que ele fala aqui, né? Para o surdo ouvir, para os cegos olhar, né? Para que eles possam ver. Deus não estava falando da cegueira física, estava falando daquelas pessoas que tinham uma cegueira espiritual, que não conseguiam enxergar aquilo que Deus era, aquilo que Deus estava fazendo ali, aquilo que Deus estava se manifestando no meio deles, né? Aí ele fala no 19: quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro, a quem eu envio? Quem é cego como meu próprio, como meu amigo, e cego como servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tens ouvidos abertos, nada ouves, né? Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz restituir, né? Restituir. Quem há entre vós que ouças isso? Que atenta e ouça o que há de ser depois? Olha, Isaías falando da cegueira do povo de Israel, porque ele estava predizendo as coisas que iam acontecer, né? Que as pessoas iam precisar se esconder em cavernas, que não ia ter ninguém que fizesse, que fosse por eles, que resgatassem eles daquela escravidão. Existia uma lei nessa época, né, do povo de Israel ali, que quando alguém estava envolvido em dívidas maior do que eles poderiam pagar, aquele credor poderia pegar aquelas pessoas como escravo deles, né? E se não fosse suficiente pegar a pessoa como escravo, eles levavam cativos também como escravos os filhos, a família inteira, e ficavam trabalhando para aquele senhor até pagar a dívida e às vezes para o resto da vida. Até que
né? Aliás, por 7 anos, né, eles tinham uma lei que era o ano do perdão, né? Daí naquele ano eles poderiam ser soltos, mas eles iam ficar um bom tempo ali como escravo daquele credor. E existia, a lei dizia assim, que se tivesse algum parente rico, né, poderia ir lá e resgatar eles, né, pagar aquela dívida, e aí, em vez deles serem servos daquele estranho, eles seriam servos do familiar, né, e eles se alegravam muito nisso, porque ser escravo de um familiar era mais leve o peso que vinha sobre a vida deles, né. Quando Jesus fala assim, eu sou o seu resgatador, ele estava falando disso, que o povo estava cativo dentro de trevas, envolto num pecado, né? Escravo do inimigo, né? Das nossas almas ali. E Jesus veio e nos resgatou, então ele pagou a nossa dívida, né? A gente deixou de ser escravo do pecado e passou a ser servo de Cristo, né? Então nós mudamos de senhorio. Por isso que a gente deve autoridade e serviço, né, para esse Senhor, né? Jesus falou assim: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós passamos de reino, né? Saímos do reino das trevas e viemos para o reino da luz. Mas a gente também tem deveres dentro desse reino da luz. A gente não pode andar no reino da luz como se tivesse em trevas, né? Nós temos um Senhor para prestar conta, para entregar a nossa vida, para direcionar os nossos caminhos. Nessa época, eles entendiam muito bem o que era isso. Eles entendiam muito bem o que era viver em escravidão e eles entendiam o que era viver em liberdade, né? E aqui, por conta da iniquidade deles, dos pecados que eles cometeram, Isaías foi um profeta ali levantado por Deus para trazer para eles a mensagem de Deus, e estava falando para o povo, né? Vocês estão cegos, vocês não estão ouvindo aquilo que eu estou falando. Eu estou dizendo que vocês vão ser levados cativos, vocês vão ser escravos em terra estrangeira e não vai ter nenhum resgatador, não vai ter ninguém para tirar vocês de lá, não vai ter ninguém para pagar a dívida de vocês. Vocês vão ficar lá até que a dívida seja paga, né? A dívida espiritual aqui a gente falando, até que a iniquidade seja retirada do meio do povo, até que Deus possa quebrantar o coração deles novamente para reconstruir todas as coisas, que foi o que o Senhor fez, né? Ele reconstruiu a cidade de Jerusalém de novo, porque foi saqueada, teve os seus muros derrubados, né? E ninguém habitou lá, né? Durante 74 anos o povo ficou cativo na Babilônia. Depois que eles foram resgatados, né, foram trazidos de volta, foram libertos, né, e puderam voltar para suas casas, para suas terras de novo. E Deus trouxe quebrantamento sobre o povo e eles passaram a viver com o Senhor por mais um tempo, né? Porque o pecado é terrível, né? Tá intrínseco ali na natureza humana. E eles não tinham essa graça que nós temos hoje, que é ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós, habitando dentro de nós, nos direcionando no caminho que a gente deve andar, né? É muito mais fácil a gente viver nesse tempo da graça do que eles lá naquele tempo da lei. Eles não tinham nenhum testemunho interior de que Deus era Deus ali. Deus operava manifestações no meio deles para que eles soubessem que Deus era Deus, né? E tinha os profetas para trazer a mensagem de Deus para o povo, e tinha os sacerdotes que levavam as mensagens do povo até Deus, né? Mas eles mesmos, eles não tinham essa experiência com Deus, esse sentir a presença de Deus, esse testemunho interior daquilo que era a vontade de Deus, o caminho em o qual eles deveriam andar, né? E hoje a gente tem tudo isso. Então, olha, a gente hoje pegar o caminho errado é uma escolha nossa, porque a gente sabe, lá no fundo da nossa alma, do nosso espírito, né? A gente sabe a direção de onde a gente deve ir. A escolha de seguir por ali é nossa. E quanto mais a gente obedece a essa vozinha interior, né? A essa sensação interior que a gente tem de que é ali que a gente deve ir, quanto mais a gente obedece a essa voz, mais o Espírito Santo cresce dentro de nós, mais a gente fica nítido essa voz do Senhor dentro de nós. Deus cresce na obediência,
marque isso, né? Deus cresce em nós a partir da nossa obediência, né? O Espírito Santo, ele é longânimo, ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando, mas à medida que você escolhe viver do jeito que você quiser, ele vai deixando de falar, e isso é triste demais. O Senhor Jesus falou assim, né? Cuide para que a luz que há em ti não sejam trevas, né? E tem uma outra passagem que Paulo fala assim, não extinguais, né? Aquele termo lá, não extingue o Espírito Santo que habita em você, né? Olha que triste isso. Tem outra parte que fala, não aborreça o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo que habita dentro de você. Ele é uma centelha de luz ali dentro do nosso espírito. Quanto mais a gente alimenta o nosso espírito, quanto mais a gente deixa Deus crescer dentro de nós, mais ele se manifesta na nossa vida. E o contrário também é verdadeiro. Ele acaba sucumbido pelas nossas próprias vontades, pela nossa alma, né? E ali ele deixa de falar ao nosso coração e a gente sai andando do jeito que a gente quer. Só que chega uma hora, né, que aquela luzinha vai se tornando tão fraca ali que a treva vai tomando conta. E as pessoas já não ouvem mais, já não veem mais e andam de acordo com aquilo que elas querem, né? Vivendo do jeito que querem. Jesus falou, cuide para que a luz que há em ti não sejam trevas, né? Não se tornem em trevas. A gente precisa cuidar dessa centelha de luz dentro do nosso espírito, que é o Espírito Santo de Deus, né? É como um provérbio chinês, né? Que fala que dentro de nós existe, eles falam assim, né? O lobo do mal, o lobo do bem, né? Vai prevalecer aquele que você mais alimenta, né? A Maria de João Pessoa, na Paraíba. Oi, Maria, tudo bem? Seja bem-vinda, né? Tá muito frio aí, Maria? Aí é quentinho, né? Que bom. Glória a Deus, né? Por mais um dia. Glória a Deus pela chuva, pelo frio, pelo calor, né? Porque isso é a favor de Deus sobre nós, né? Então vamos continuar ali no 23, acho que a gente parou, né? Roubado e saqueado. Então, no 23, quem há entre vós que ouça isso? Eles estavam tão perdidos neles mesmos, né? Nessa época aqui, o povo de Israel era uma nação proeminente, né? Uma nação próspera. Eles eram aclamados em pelas nações vizinhas, né? Eles tinham tudo o que eles queriam e eles se esqueceram do abençoador, ficaram ali envolvidos com as bênçãos que eles tinham, esqueceram do Senhor e acharam assim que eles não precisavam mais de Deus. Começaram a construir as mesmas estátuas de escultura que os povos pagãos ao redor deles tinham, né? E chamavam de deuses, eles começaram a fazer a mesma coisa, começaram a copiar aquelas coisas ali, e estabeleceram aqueles lugares, os altares nos lugares mais altos da cidade, e ficavam adorando aqueles deuses ali, e aborreceram ao Senhor, porque Deus falou assim, que para que ele pudesse habitar no meio do povo, o povo deveria seguir a lei que Deus tinha estabelecido. É pela obediência que o Senhor cresce dentro de nós, e Deus estava ensinando isso para eles, e eles não estavam dando ouvido para os profetas que Deus estava enviando, né? Teve um tempo que o rei Acais, ele casou com uma mulher lá, né? A Jezabel, né? E ela era uma profetisa desses deuses lá, estranhos lá, que eles adoravam naquela época. E isso perverteu totalmente o povo, né? Perverteu, eles levaram ele para uma outra direção. E eles chegaram a matar centenas de profetas do Senhor ali, né? Não sei se centenas, né? Centenas tinham os profetas do lado deles lá também, mas eles mataram os profetas de Deus, porque eles não queriam mais ouvir a voz do Deus no meio deles, né? Não queriam mais, eles queriam viver do jeito que eles queriam, né? E isso foi um período triste da história do povo de Israel, e Deus ali não desistiu deles, né? Permitiu que eles fossem levados cativos para aquela região, que ficassem lá por 2 gerações, 1,5 geração, né, praticamente,
para que eles voltassem para a terra e pudessem cumprir o propósito que Deus tinha estabelecido, né? De que todas as nações seriam abençoadas através daquele povo, que Deus ia manifestar a grandeza dele através daquele povo e que as outras nações iam conhecer o Senhor, né? Glórias a Deus que o Senhor cumpriu tudo isso, e hoje, se nós podemos conhecer esse Deus maravilhoso que abriu um mar, né, para que o povo passasse, que libertou eles daquela escravidão que eles estavam vivendo lá no Egito, né, fez tantas maravilhas no meio do povo. A gente conhece a grandeza desse Deus, e o Espírito Santo dele habita no nosso espírito, que testifica de todas essas coisas, que cresce, que faz crescer a nossa fé a cada dia, e a gente pode caminhar em meio às adversidades que nos acontecem, né? A gente consegue permanecer firme, confiante de que o Senhor é conosco, de que o mesmo Deus que falava lá naquela época para esse povo é o mesmo Deus de hoje, né? A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, né? No 24 ali, no 23, né, que eu vou repetir para a gente lembrar, quem há entre vós que ouça isso, que atenta e ouça o que há de ser depois, né? Vários trechos desse capítulo 42, Deus falando que ele fazia o povo conhecer as coisas que iam suceder antes que elas acontecessem, né? No 24, quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores, acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não deram ouvidos à sua lei, né? Ele falando que mesmo eles sendo levados cativos para aquela região, né? Quem foi que ele, quando ele se refere ali a Jacó, a Israel, ele está se referindo ao filho de Abraão, né? A descendência do qual aquele povo pertencia. Assim, por acaso não fui eu que levei vocês cativos? Não é eu que estou fazendo tudo isso? Tudo vem de mim, né? No 25, pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isso lhes ateou fogo ao redor, contudo não o entenderam. Olha só, contudo não o entenderam e os queimou, mas não fizeram caso. Lembrando que tudo isso aqui é uma predição. Deus está falando, narrando um cenário de guerra, um cenário de cativeiro, de exílio, né? Antes que viesse a acontecer. E ele fala ali, né? Quem deu ouvidos ao meu servo, né? O pobre do Isaías, que estava ali falando todas aquelas coisas e o povo não estava nem aí para ele, davam ele como louco, né? Que esse cara fica falando aí, que nós vamos ser presos? Imagine, nós temos tudo que a gente precisa, nós temos riquezas, né? Nós temos liberdade, né? Quem que tá falando essas coisas aí, né? Como eu já contei para vocês que antes da pandemia, alguns meses antes da pandemia, teve um congresso na igreja e veio um pregador, né, um mensageiro de outra cidade, de outro lugar, e ele estava profetizando ali no meio do povo e falando, né, que não ia haver carnaval, né, que ia ter um tempo de reclusão, tá? Aquilo soava estranho aos nossos ouvidos. Falei, como assim, né? O país nosso é conhecido mundialmente por essas festas pagãs que a gente oferece, né? Infelizmente. E como que não vai ter mais, né? Que estranho isso. E passado alguns meses ali, aconteceu a pandemia, né? Começou esse período da pandemia. E aí a gente foi lembrar lá atrás do que Deus estava falando, Deus estava alertando, falando, ó, vocês vão passar por um tempo de reclusão, né? Não vão ter a liberdade de sair nas ruas, de se relacionar com as pessoas, né? Imagine alguém falando isso alguns meses antes de acontecer a pandemia. A gente não ia falar assim, nossa, a pessoa tá louca, né? O que ela tá falando essas coisas? Não existe isso. Ao mesmo tempo, estava acontecendo aqui com Isaías, ele falando de coisas que Deus ia fazer lá na frente, e o povo não estava nem aí, não estava dando ouvidos para aquilo que estava acontecendo, até que veio o dia, né? E aconteceu, né? Isaías não viveu isso, ele profetizou antes, ele não chegou aí para o cativeiro, né? Mas Deus foi levantando ao longo daqueles anos
outros profetas que falavam a mesma coisa. Se você lê o livro de Jeremias, ele é muito parecido com esse livro de Isaías. As coisas que Deus falava eram as mesmas coisas que Deus falava para Isaías. Deus falou lá para outro profeta em outro tempo, repetindo, né, para que o povo ouvisse. E Jeremias, ele participou de tudo isso. Ele viveu ali mais tempo do que Isaías, né? Depois de Isaías, que Isaías já era velho, né? Quando Jeremias foi levantado por Deus para continuar aquela mensagem ali, e ele foi levado cativo lá para Babilônia. Ele experimentou, ele chegou aí para o Egito um período. Deus falou para o povo: não vão para o Egito, não vão para lá que vocês vão morrer lá. Não é para vocês se entregarem, é para vocês irem para a Babilônia. É ali, é esse o destino que eu tenho para vocês. E Deus alertou muito o povo através da vida de Isaías, né? E através de Jeremias também. E Jeremias chegou e junto com o povo lá para o Egito, falando para eles: saiam daqui, voltem para lá, vamos pra... Nossa, que situação, né? Louvado seja Deus por essa insistência de Deus em nos alertar, em abrir os nossos olhos, em nos mostrar a verdade da palavra dele, né? Todos os dias Deus não desiste de nós, graças a Deus, ele não desiste de nós, mesmo sabendo da dureza do nosso coração, mesmo sabendo da altivez da nossa alma, que se levanta contra a palavra de Deus, que insiste em fazer aquilo que a gente bem quer. Não é assim. Nós temos essa coisinha que Deus mesmo nos deu, que é o livre-arbítrio, né? A gente escolhe fazer aquilo que a gente quer fazer, a gente escolhe, e Deus clama dentro de nós o tempo todo falando: escolham a mim, né? Escolham andar na minha verdade, escolham abandonar esses pensamentos, esses deuses que vocês têm dentro de vocês, né? A idolatria, como a gente falou ontem, que não está só relacionada a imagens, mas a idolatria que a gente faz de nós mesmos, a idolatria que a gente permite que coisas externas tomem o lugar de Deus, né? Às vezes a gente idolatra os próprios filhos, às vezes a gente idolatra o nosso trabalho, né? A gente idolatra tantas coisas, e Deus fala assim: somente a mim adorais, é o primeiro mandamento, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, somente a Ele prestareis culto. O nosso cultuar, o nosso louvor tem que ser voltado somente para o Senhor, porque Ele sabe que nós somos seres adoradores. Se a gente não estiver adorando a Deus, a gente vai estar adorando a qualquer outra coisa, a nós mesmos, né? Então o Senhor fala por proteção: adore somente a mim, volte o teu coração para mim, que aí você vai estar protegido dessas outras coisas, você vai estar protegido de você mesmo. Eu quero ver se eu encontro aqui um trecho que eu me lembrei com isso que a gente estava falando, né? Dessa altivez da nossa alma. 1 Coríntios ou 2 Coríntios, nunca sei qual das duas, né? Qual das duas epístolas aqui que Paulo escreveu, né? Que fala da altivez do coração humano, né? Algo assim que se levanta contra a verdade da palavra de Deus. São as nossas próprias convicções, as nossas próprias certezas, né? Que a gente tem que abandonar dia após dia. 2 Coríntios 10, no capítulo 10, ali eu vou ler até o 4, vou ler a partir do 4, né? O Senhor fala assim, através da vida de Paulo, da mesma forma que Deus levantou lá os profetas para falar na época em que o Espírito Santo só estava sobre algumas pessoas para determinadas funções dentro do reino de Deus, como a gente já falou várias vezes, né? O Espírito Santo não estava sobre toda a carne, não tinha acontecido o derramamento do Espírito que Joel narrou, né? O profeta Joel falou muito desse derramamento do Espírito. Ele diz que naquele tempo, né, haveria o derramamento de Espírito sobre toda a carne, e os velhos teriam visões, os jovens teriam sonhos, né? As pessoas poderiam profetizar no nome do Senhor. Não ia ser só os profetas que poderiam falar por Deus, mas qualquer pessoa que deixasse esse Espírito Santo habitar dentro dele, né? Hoje a gente está vivendo esse tempo da graça, onde nós somos reis e sacerdotes, como o Apocalipse fala, né, no capítulo 2 de Apocalipse, que Deus, por meio intermédio de Jesus Cristo, nos fez reino e sacerdotes, ou seja, Ele nos deu governo,
né, autoridade, e fez de nós sacerdotes, onde nós podemos interceder também por aqueles que precisam, né? Nós não estamos mais debaixo daquela lei, mas nós estamos debaixo da graça e do favor de Deus, onde Ele olha para nós e Ele vê o sangue de Jesus sobre nós. Nós fomos remidos, fomos comprados com esse preço de sangue, né? Jesus foi o nosso resgatador, como a gente estava falando. Ele comprou, Ele pagou a nossa dívida, né? Nós estamos livres diante de Deus, nós podemos nos achegar a Deus, nós podemos orar ao Senhor, né? Apocalipse 5, se você quiser ler depois, né? No 5, no versículo 10, o 9, né? E entoaram um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, de toda nação, né? Não só o povo de Israel. Aqui diz, né, que os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Olha que coisa tremenda, Deus nos comprou, né? Jesus, ele falou ali, com o próprio sangue, né, nos comprou para Deus, né, e de pessoas de todos os povos, línguas e nações, e nos constituiu rei e sacerdotes para que nós reinássemos sobre a terra, né? Jesus falou isso: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, né? Foi para isso que ele veio. E ali em 2 Coríntios 10, no versículo 4, diz assim, Paulo falando, né, a igreja de Corinto: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, né, da nossa mente, aquelas coisas que insistem em fazer a gente andar naquela direção, né? São os sofismas da nossa alma, né? Sofisma são mentiras que, de tanto serem repetidas, se tornam verdades. Esse é o significado da palavra sofisma, né? É um sofisma, é uma verdade para nós, não que seja verdade aquilo. Então ele está falando assim que as armas da nossa milícia, da nossa batalha, da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas, e sim poderosas em Deus para destruir essas fortalezas da nossa mente, né? E anular os nossos sofismas. É isso que Paulo está falando aqui. E sim poderosos em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda obediência, toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. O que ele está dizendo assim? Que a hora que a gente se submete a essa autoridade, a essa obediência a Cristo, nós estamos preparados para punir também toda a desobediência. Ou seja, Jesus falou assim: antes de você querer tirar o cisco do olho do teu irmão, vê se não tem uma trave no seu próprio olho, né? E Paulo está falando disso, que só a hora que a gente se submete a essa autoridade de Deus, destrói as fortalezas da nossa mente, quebra essas mentiras que existem dentro de nós, e a gente escolhe andar naquele caminho de retidão, é onde a gente está apto ali para exortar tudo aquilo que é desobediência, né? A gente tem os nossos olhos abertos primeiro, deixa de ser cegos, como a gente leu ali nesse trecho de Isaías, para depois a gente querer abrir o olho do outro, né? Não é na nossa própria sabedoria, mas na sabedoria de Deus em nós, né? Então é maravilhosa como a palavra de Deus se completa, né? Jesus falou assim: eu não vim para mudar a lei, né? Mas eu vim para cumpri-la, né? Jesus veio para cumprir a lei, né? Então ele cumpriu tudo aquilo que foi falado por Deus, toda aquela promessa que o Senhor fez durante todo o Antigo Testamento, né? Que a Bíblia se separa assim em Antigo Testamento, que foi antes da vinda de Jesus, e o Novo Testamento, que foi depois da vinda de Jesus. Mas é uma coisa só, é uma mensagem só. É a mensagem do resgate de uma humanidade inteira para conhecer a sabedoria de Deus e andar em conformidade com essa verdade, para que nós tivéssemos paz
na terra, para que a gente pudesse exercer a autoridade que Deus nos deu, que estabeleceu lá no jardim, quando ele criou o homem, né, e a mulher, e ele disse assim, vai e povoe a terra, né, e tenham domínio sobre toda a criação, né, tudo é de vocês, né, exerçam domínio sobre tudo isso, eu fiz tudo isso para vocês. E ali o homem, a partir do pecado, entregou toda a autoridade que Deus tinha dado para ele sobre todas as coisas nas mãos do inimigo, né? E aí começou a dor e o sofrimento. E ali mesmo, naquele jardim, Deus traçou um plano de libertação para o povo, que aconteceu por intermédio de Jesus Cristo. E hoje tudo que a gente precisa fazer é reconhecer isso na nossa vida, né? A declarar pela nossa boca, nesse mesmo trecho de 1 Coríntios ou 2 Coríntios, a gente já vai achar, né? No capítulo 9, aonde, acho que é em 1 Coríntios, né? No capítulo 9, Paulo fala assim, que tudo que a gente precisa fazer é crer no evangelho da salvação, né? Crer que tudo isso é verdade e que Deus veio ao mundo, né, em carne aqui, para nos resgatar do nosso pecado. Ele foi o nosso remidor, o nosso resgatador, e declarar isso pela nossa boca. Ele fala lá, se confessarmos os vossos pecados, né, isso tá lá em 1 João, né, se confessarmos os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. João fala sobre isso, e Paulo fala que a gente precisa declarar com a nossa boca que Jesus é o Senhor, e então a gente recebe, né, a promessa, o cumprimento da promessa, que é o Espírito Santo vem e habita no nosso espírito. Ele repetiu isso lá em Efésios, que é o que a gente lê bastante, né? Eu não consigo achar aqui agora, né? Vocês vão ter que acreditar em mim, que tá escrito isso, tá? Né? Ele fala assim, que se você crer no teu coração e confessar pela sua boca que Jesus é o Senhor, você será salvo, né? Assim que ele fala, né? Mais ou menos com essas palavras. E é assim, tudo que a gente precisa fazer é acreditar, só isso. O nosso único trabalho agora é acreditar. O resto, tudo Deus já fez por nós, né? Deus já fez tantas coisas por nós. Tudo que a gente precisa é crer, né? Que pena, não encontrei aqui. Mas não tem problema. É essa mensagem, né? Que Deus quer trazer ao nosso coração no dia de hoje, né? Que você usufrua dessa palavra. Viva essa palavra com toda a intensidade do teu coração, né? Que a gente não seja só ouvintes da palavra, né? Mas praticantes dela. Jesus falou isso através das parábolas, que aquele que ouve e não pratica é como uma casa edificada sobre a areia, né? Vem um ventinho e derruba, né? Que a gente seja aquela casa edificada sobre a rocha, onde pode vir o vento que for, o frio que for, né? Que nada abala, porque a gente está fundamentado em Cristo. Amém? Beijo grande para você, que Deus abençoe grandemente sua quinta-feira aí, né? E que a gente possa mais uma vez se aproximar nesse dia do Senhor, do favor dele sobre nós. Beijo grande, gente. Até amanhã, se Deus quiser.